Privilégio tê-los aqui nessa manhã, um privilégio para a gente reunirmos aqui e louvarmos a Deus, refletirmos na sua palavra, encontrarmos os nossos irmãos e amigos. É sempre um presente da parte de Deus para nós. E o desejo do meu coração, creio que é também do seu coração, o desejo do nosso coração é sermos encontrados mais uma vez a partir da palavra de Deus, porque nós acreditamos que essa palavra é poderosa para nos transformar e nos conduzir à vida. E nós temos aqui ao longo desse mês conversado a respeito dos 10 mandamentos, a lei que liberta. Isso tem sido o tema da nossa série, nós já estamos chegando ao final. Hoje nós veremos o 9º mandamento. E eu convido você, por gentileza, a acompanhar a leitura do texto bíblico que se encontra no livro do Êxodo, capítulo 20, verso 1 e 2, que é o prólogo, a introdução dos 10 mandamentos, e o verso 16, que diz respeito ao 9º mandamento, que é o nosso tema de hoje, sobre falso testemunho. E nós estamos lendo sempre o prólogo dos 10 mandamentos, entendendo que a nossa interpretação desses mandamentos se faz a partir dessa afirmação e dessa convicção de que esse povo tinha um Deus e que esse Deus era o Deus que tinha libertado esse povo, por isso tinha ganho e conquistado o direito de ser Senhor sobre esse povo. Diz assim: e Deus falou todas essas palavras: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não darás falso testemunho contra o teu próximo. Não darás falso testemunho contra o teu próximo. Esse é um mandamento que às vezes não é muito evidenciado, né? A gente sempre lembra do não matar, não adulterarás, né? Honra teu pai e tua mãe, talvez um mandamento que a gente sempre se pega falando ou relembrando. Não darás falso testemunho, às vezes é um mandamento que passa batido, mas é um mandamento de grande importância, assim como todos os outros. A gente precisa sempre lembrar, e nós estamos fazendo esse exercício, de lembrar um dos objetivos ou dos desejos de Deus ao compartilhar a lei ao povo. Deus queria construir uma nova identidade naquele povo. Deus queria, de fato, trazer a existência e a forma de existir daquele povo, uma maneira diferente da que eles tinham vivido por mais de 400 anos como escravos. Então aquelas pessoas eram escravas e o que elas sabiam de mundo e de vida era a partir dessa perspectiva da escravidão. Então a lei dava ao povo a possibilidade de afirmar essa nova identidade, de construir essa nova identidade, assim como também de viver uma santidade prática. Desde o Antigo Testamento, santidade se vê no dia a dia, na vida, não é algo circunscrito ao templo, ao ambiente religioso, às roupas religiosas, às festas religiosas, ao dia religioso, mas era visto no dia a dia, na prática, na relação com Deus, na relação com o próximo, na relação com o meio ambiente, na relação com o dinheiro, na relação com os animais, com os estrangeiros, com os escravos, enfim. Nós também falamos e temos enfatizado que a lei era uma forma de preservar a vida, e o objetivo da lei era preservar a vida. Se o povo seguisse a lei do Senhor atentamente, a vida seria preservada, e eles criariam um espaço, uma sociedade, onde a vida seria frutífera, onde a expansão da vida e todos os seus desdobramentos seriam viáveis, eficazes e possíveis. E como o André bem lembrou aqui no último domingo, que a lei também preservava a unidade do povo. A lei não só preservava a unidade do povo, mas confirmava que aquele povo era um povo distinto entre os outros povos, que aquele povo era um povo diferenciado, diferente de outros povos, luz para as nações. Então a lei gerava a unidade do povo, o conceito de ser um. Nós estamos interligados a partir desse caminhar com Deus nosso Senhor. Então a partir dessa lógica nós estamos relendo e vendo os 10 mandamentos. E nós chegamos ao mandamento que fala a respeito do falso testemunho. Que num primeiro momento, ou numa primeira leitura,
parece ser uma linguagem restrita a uma temática judicial, a uma lógica de tribunal. Não darás falso testemunho, ou seja, quando você for chamado para testemunhar sobre algo, sobre alguém, que esse testemunho seja verdadeiro. Essa era uma prática comum naquela época, sobretudo nas situações tanto corriqueiras, quanto nas situações complexas. As pessoas que estavam à volta eram chamadas para dar testemunho, pois o processo de julgamento naquele contexto não era tão sofisticado como nós temos hoje, né? Então aquele povo é um povo que saiu do Egito, eles estão num período que não é o período definitivo, no deserto. Eles chegariam numa terra e aí construiriam uma sociedade e com ela todas as suas instituições, porém deveria se nortear essa lógica de que não se deveria dar falso testemunho. Mas esse mandamento não se restringe apenas a esse contexto de tribunal, a esse contexto de testemunho, né? A esse contexto judicial. Ele é um mandamento abrangente, tanto é que se você continua lendo a sequência de Deuteronômio e depois vai ler Levítico 19, por exemplo, você vai ver que não darás falso testemunho contra o teu próximo, não mentir também se encaixava e se englobava nesse mandamento, não falsear, quer seja um elemento ou a verdade em si, não difamar o próximo, ou seja, tudo isso estava englobado dentro desse mandamento, não darás falso testemunho. É um convite para repugnar, para lançar para fora qualquer aspecto de mentira. Um ponto interessante da gente observar acerca dos mandamentos é que os 10 mandamentos e os seus desdobramentos nos chamam para uma devoção integral a Deus. O que eu quero dizer com isso? Que os mandamentos não estão apenas nos convidando a entregar o nosso coração a Deus, ou a nossa mente a Deus, talvez como o segundo mandamento sugira, né? Que Deus seja o único Senhor do nosso coração, o único Deus. Quando nós olhamos para os 10 mandamentos e seus desdobramentos, nós percebemos que Deus está chamando todo o nosso ser. É possível perceber que cada mandamento ou os mandamentos irão convidar os nossos membros a uma disposição de rendição total a Deus. Não apenas a nossa mente, não apenas o nosso coração, mas as nossas mãos, os nossos pés, os nossos impulsos, a nossa libido, o nosso desejo, a nossa força. Quando nós lemos não matarás, é Deus nos chamando a consagrarmos as nossas mãos, os nossos pés, as nossas forças, para o bem, para a vida, para Ele. Quando nós lemos o mandamento não adulterarás, é Deus chamando para a gente consagrar os nossos membros, consagrar os nossos desejos e os nossos impulsos a Ele. E quando nós olhamos para o 9º mandamento, não darás falso testemunho, nós vemos Deus convidando-nos para consagrar a nossa fala, a nossa língua. Testemunho é aquilo que se produz com a fala, com a boca, com o que sai, com a nossa comunicação. E esse é um processo difícil de mexer. Às vezes nós na caminhada com Jesus, convertemos o nosso bolso, convertemos as nossas mãos, convertemos os nossos pés, mas a nossa língua continua sendo o órgão descrito pelo Tiago, como aquele pequeno órgão do corpo capaz de incendiar todo um contexto, capaz de gerar morte, capaz de destruir. Então, não darás falso testemunho é muito mais abrangente do que um contexto específico judicial, de tribunal, mas é uma convocação de Deus para o seu povo, para aqueles que se consideram chamados como seu povo, seus filhos, a dedicarem e a consagrarem a sua fala, a palavra, aquilo que se produz como fonte de comunicação a Deus. E isso é muito significativo, porque você sabe que no mundo antigo, e até hoje, mas principalmente naquele contexto, a palavra era muito forte. E a palavra tinha um significado muito importante.
Aqueles homens de antigamente não selavam contratos como nós selamos hoje, mediados por diversas instituições. Eles selavam contratos a partir da palavra. Foi assim que Deus fez, inclusive com o primeiro casal. Deus selou um contrato com a sua palavra. Vocês estão aqui, tudo está à disposição de vocês, só não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comerdes, vocês morrerão, certamente morrerão. Então Deus firma um contrato com os homens através da palavra. Foi assim com os patriarcas, era assim no contexto de Moisés e do povo. A palavra tinha esse poder de contrato. Não que não existisse outros meios, mas o ponto fundamental era a palavra. E quebrar isso, violar a palavra, quer seja numa lógica de casamento, quer seja numa lógica de posse de terra, de compra e venda de terra, era algo totalmente vergonhoso e desonroso. Isso não apenas no contexto do povo de Deus, mas fora mesmo. Quando a gente vai ver Abraão passando pelo Egito, passando pela terra dos filisteus, com Abimeleque, você vê que esses caras tinham essa noção da importância da palavra. Tudo bem, você pode ficar lá, ninguém vai te fazer mal. Tudo bem, aquela terra é sua, ok. E isso era repassado. Quando alguém ia requerer a terra que foi do seu antepassado, eles não recorriam ao contrato, mas à palavra anunciada. A palavra também era instrumento de prova, tanto para condenação, quanto para libertação. José, o cara que abriu as portas do Egito para que o povo entrasse lá, a sua família, e depois crescesse, foi preso por causa de uma palavra mal usada. Por causa de uma palavra que foi usada contra ele, uma mentira distorcida pela mulher de Potifar, que disse que ele queria seduzi-la, que ele queria ter um caso com ela, e por causa dessa palavra ele foi preso. Então a palavra era instrumento ou de condenação ou de libertação. Isso era muito forte na cultura judaica, foi muito forte na cultura judaica, o peso da palavra, tanto que Jesus, anos, séculos depois, ele é condenado a partir da falsa delação de homens que foram comprados para dizer que ele tinha blasfemado contra Deus. E isso valeu como prova. A palavra também era instrumento no mundo antigo de testemunho, e nos é até hoje, mas com maior ênfase no mundo antigo. O próprio José, por exemplo, saiu da prisão a partir do bom testemunho que o copeiro deu a Faraó dele. Quando o Faraó teve um sonho, ninguém sabia interpretar, e o copeiro disse: olha, tem um cara que está na prisão, que ele fez isso, ele falou aquilo, ele interpretou o sonho e deu tudo certo, esse cara é bom, ele pode resolver interpretar esse sonho que nenhum mestre ou sábio aqui consegue interpretar. A palavra também é empenhada e era empenhada como testemunho, tanto para enaltecer a pessoa, quanto para envergonhá-la, ou quanto para fechar portas. Então a palavra tinha uma função importantíssima. E quando Moisés traz essa revelação da parte de Deus, ele enfatiza novamente essa importância da palavra. E pare bem, olha a história e a nossa história. O mundo surgiu a partir da palavra. Disse Deus: haja luz, e houve luz. A nossa rebelião e a nossa ruptura para com Deus se deu por meio da palavra da serpente. Uma palavra falsa, um contrato falso, uma prova falsa, um testemunho falso, semeado no coração dos homens. Seduziu-os e os conduziu a uma ruptura com o eterno. Então, desde que o mundo é mundo, a Bíblia está nos mostrando que a palavra é esse instrumento que cria e que descria, que constrói e que destrói, que junta e que separa, que traz vida e que traz morte. O 9º mandamento, não darás falso testemunho, é muito mais do que a construção de uma civilidade possível, mas é um chamado de resistência ao movimento da serpente. O diabo, pai da mentira, a serpente, é aquele que distorce o uso da palavra.
Se em Deus a palavra é fonte criadora, na boca do diabo, na boca da serpente, a palavra é fonte de destruição e de morte. E quando Deus chama o seu povo a não dar falso testemunho, Deus chama o seu povo a não dar espaço para a lógica da serpente, para usar a palavra como a serpente, como o maligno usa a palavra. Antes, usar a palavra como Deus usa a palavra. E quando nós vamos para o início do decálogo, qual é o primeiro verso e a primeira expressão dos 10 mandamentos, que antecedem os 10 mandamentos? E Deus falou todas estas coisas. Deus falou. Esse é o padrão. Esse é o padrão do discípulo do Cristo. Esse é o padrão daquele que faz parte do povo de Deus. Essa palavra que nós fomos chamados a viver. Então, esse 9º mandamento é, da parte de Deus, um chamado à preservação. A lei como um todo, se seguida, conduziria à preservação do povo. Deus mesmo disse: se vocês cumprirem os meus mandamentos, vocês vão comer o melhor dessa terra. Se vocês cumprirem os meus mandamentos, a minha presença vai estar sempre entre vocês. Se vocês cumprirem os meus mandamentos, vocês serão preservados na história. Então, os mandamentos em geral eram chamados à preservação, mas o 9º mandamento, assim como os outros, também trazia uma preservação de alguns elementos essenciais na construção daquele povo. Não darás falso testemunho contra o teu próximo, era um chamado, primeiro, à preservação do próximo. Era um chamado à preservação daquilo que nos é mais vital para o desenvolver da nossa existência, que é a nossa honra e a nossa dignidade. Avilte a honra e a dignidade de um ser humano e você vai colocá-lo à beira da loucura. Não darás falso testemunho, é Deus chamando o seu povo para a preservação da honra do próximo. E a palavra é tão poderosa que é instrumento e pode ser instrumento para destruir a honra do próximo. E novamente, quando a gente olha os 10 mandamentos, a gente vê que Deus está chamando a gente para um tipo de relacionamento antes da queda, onde homem e mulher se enxergavam como extensão. Depois da queda a gente perdeu isso. Homem e mulher já se enxergavam como o outro, como diferente. Eles tinham vergonha de si, vergonha do outro. Começaram a acusar um ao outro. Aí a relação seria uma relação de domínio sobre um pelo outro. Não darás falso testemunho é para que a gente não viva essa relação de destruição do nosso próximo. Porque a tendência, sobretudo na sociedade onde vivemos, é olhar o nosso irmão e a nossa irmã como concorrente. Sobretudo na lógica da cidade. Como a cidade é um espaço pequeno que falta tudo, e tem muita gente, então a gente está sempre disputando. A gente está disputando vaga de estacionamento, a gente está disputando vaga na pista, a gente está disputando emprego, a gente está disputando escola, a gente está disputando saúde, a gente está disputando salário. E a lógica é a gente olhar para o nosso irmão como concorrente, não como próximo. E usar a palavra, o falso testemunho, como instrumento para a destruição. Isso era tão importante no meio do povo, e poderia ser uma ferramenta usada para o mal, que a própria lei vai instituir que quando uma pessoa fosse acusada, ela precisaria de no mínimo 2 ou 3 testemunhos. Ninguém poderia ser acusado apenas com um testemunho. Era necessário mais 2 que corroborassem com o primeiro testemunho. E quando esse testemunhar levava a pessoa à condenação, e a condenação fosse penal, fosse mortal, uma pena de morte, os primeiros, por exemplo, no caso de apedrejamento, os primeiros a lançarem as pedras eram aqueles que haviam testemunhado contra a pessoa. Como se dizendo, você vai lançar essa pedra, e se a sua palavra for mentira, você é um assassino. Esse sangue está nas tuas mãos. Tamanha a importância de se preservar a honra do próximo. Era também Deus chamando a preservação da unidade. O falso, a mentira, a fake news, né? Aqui já está falando da fake news já, desde antes da tecnologia. Tem a capacidade
de destruir a unidade, solapar a unidade. Pois um conta mentira sobre o outro, falseia sobre o outro, esse outro sobre um, você não sabe mais quem é quem. E nessa relação intermediada pela mentira, não se há espaço para a conversão do coração, não se há espaço para a construção mútua, não se há espaço para a vivência do próximo, mas para a vivência do outro. É o que a mentira faz, desde que o mundo é mundo. Ela distancia, ela corrói. É triste ver famílias que foram destruídas, destroçadas, despedaçadas pela mentira. Quer seja do marido, da mulher, do filho. E é algo que corrói e quando você menos espera, divide. Divide, não há comunhão, não há conjugalidade, não há mutualidade. Não darás falso testemunho é um chamado à preservação da unidade. Permaneçam unidos e só há unidade onde há verdade, onde o verdadeiro é posto, é visto. Não há verdade, não há unidade no ambiente da falsidade. É Deus também chamando a preservação da justiça. Como eu disse anteriormente, aquele momento era um momento de construção dessa instituição justiça, e não apenas dessa instituição justiça, como a gente vai ver depois, o estabelecimento mais sólido no reinado de Davi, mas também dessa consciência de justiça, que é muito cara no Antigo Testamento, tanto que os profetas, toda vez quando iam confrontar os sacerdotes, culpavam-os de serem injustos. O falso testemunho solapa a justiça, destrói os processos jurídicos, tanto da perspectiva institucional, porque quando a gente percebe que construímos uma sentença a partir da mentira, a justiça é posta em xeque. Até de juízes corruptos e fraudulentos, de juízes comprados, que já era comum naquele contexto. Como a preservação, Deus chamando a preservar a justiça dessa consciência de construção de sociedade a partir de valores justos, de práticas justas. O falso testemunho destrói e corrói essa tentativa e essa construção de justiça, tanto da perspectiva institucional, quanto da perspectiva institucional e dos valores. Porque a mentira, o testemunho corrompido, a prova falsa, passa a se tornar o padrão de condenação. Passa a se tornar o padrão de verdade. E Deus também chamando o seu povo à preservação da palavra. O falso testemunho, a prática da mentira, da maledicência, da distorção da verdade, esvazia a palavra. O sim deixa de ser sim, o não deixa de ser não. O verdadeiro deixa de ser verdadeiro. Você não sabe mais se a palavra do sujeito é de fato aquilo mesmo que ele queria dizer. Esvazia algo que é tão significativo e pelo meio do qual tudo foi criado. Por meio da palavra, por meio do qual Cristo se apresenta na história, o verbo, a palavra se fez carne. Interessante, a encarnação do Cristo não é apenas um movimento de salvação, mas é também um movimento de significação, de ressignificação daquilo que nos é essencial, a palavra. Ali está a palavra encarnada como ela deveria ser. O falso, a mentira, o falso testemunho é um esvaziar da palavra, deixando-a sem significado. Apenas como um conjunto de símbolos, sem sentido nenhum, sem significado nenhum na história. Isso impactaria, obviamente, a relação do povo para com Deus, porque Deus se revela ao seu povo a partir da sua palavra. E Deus falou todas essas coisas. Então Deus chamou, ou chamava o seu povo, e nos chama através desse mandamento, a preservarmos o nosso próximo, a preservarmos a unidade, a preservarmos justiça, a preservarmos a palavra. E isso só é possível quando o falso não está no nosso meio,
quando o falso testemunho, quando a mentira, quando o maquiar da realidade não faz parte da nossa vivência. É assim que nós preservamos todos esses elementos e mais. E é interessante perceber como esse é um mandamento que nos é difícil. Por algumas razões. Primeiro, porque o falso e a mentira, e vamos trabalhar aqui na perspectiva da mentira, a mentira se tornou algo pragmático para nós. Nós temos uma mentira pragmática, né, que é aquela mentira quando alguém liga e você não quer falar com o cara, você fala que eu não estou. Né? Passa para nós batido como uma perspectiva pragmática. E nós ainda temos uma cultura de dar um jeito, né? Não, a gente dá um jeito aqui no negócio aqui, não é mentira, mas também não é verdade. Assim, a gente conseguiu um meio termo entre mentira e verdade, e a gente caminha várias vezes. Então esse nos é um mandamento, assim como os outros, difícil de execução, e que a gente percebe no nosso meio, tanto na perspectiva da igreja, quanto no meio da sociedade, nas nossas famílias, a falta de preservação do próximo, a falta de unidade, a falta de justiça, a falta de palavra, justamente porque nós viramos as costas para a fala de Deus. Jesus nos ajuda a entender a profundidade desse mandamento. Mateus capítulo 5, verso 37. Nesse bloco, Jesus, ele está trazendo alguns aspectos da lei de Moisés, dizendo, ouviste o que foi dito, eu, porém, vos digo. E aqui nesse texto, nesse bloco, Jesus não está falando necessariamente não está falando necessariamente do 9º mandamento, mas passa por aí. Jesus está falando aqui a respeito da prática do jurar, que era algo que não deveria ocorrer entre o meio do povo. Os falsos juramentos. E os fariseus naquela época tinham sofisticado essa forma de falsear o juramento, ensinando que se você jurasse por algo que não fosse Deus, se você jurasse pelo templo, se você jurasse pela sua mãe, enfim, você poderia quebrar esse juramento, porque ele não era tão importante, você não jurou por Deus, né? Se jurar por Deus, aí não pode quebrar, mas se jurar pelo templo, por Jerusalém, pelo sol, pela lua, beleza, você pode quebrar esse mandamento. E Jesus, nesse trecho, vai condenar essa prática, e ele vai trazer um ensinamento importante e muito profundo, ensinando que a antítese do falso juramento não é a ação de não jurar, é muito mais profundo do que isso. Mas é um chamado para viver de forma verdadeira. Então, por isso e nesse contexto, ele diz, seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso, vem do maligno. Esse versículo virou o meio de, às vezes, de comprovar a verdade, né? Quando eu era criança, eu lembro que a gente ficava em dúvida quando alguém falava alguma coisa, a gente falava assim, sim, sim, não, não, sim, sim, não, não. Querendo dizer, é verdade mesmo, né? Ou, palavra de crente que confia em Deus, é isso mesmo. Aí o cara não podia mentir, ele tinha que falar, não, ou falar a verdade, ou confirmar aquilo que ele tinha dito. Esse texto, ele é muito profundo, como o olhar de Jesus para a lei, ensinando para a gente a olhar o cerne, o espírito da lei. Quando Deus ensina ao povo a respeito da ordenança do não darás falso testemunho, tem a mecânica da lei, que é a perspectiva de não dar o falso testemunho, de não mentir, mas tem um espírito da lei, que é mais profundo, que alcança o cerne da vontade de Deus, do plano de Deus para nós. E qual que é essa profundidade, qual que é esse chamado que Jesus nos revela? É o chamado à encarnação. Quando Jesus ensina os seus discípulos, ensina a multidão a respeito da lei, fazendo-nos enxergar e olhar o espírito da lei, Jesus está nos chamando para a encarnação. E a encarnação do quê? Nessa temática do seu sim, sim, do seu não, não. O primeiro é um chamado à encarnação da autenticidade. Não diz respeito apenas ao fato de não jurar, mas diz respeito ao fato de ser autêntico. Seja autêntico. E é interessante pensar a autenticidade a partir do seu antônimo, do seu contrário. Algo adulterado, algo não autêntico,
algo que foi falseado. Algo em que você não pode dar credibilidade 100%. Jesus chama os seus discípulos a se relacionar com a palavra e nesse ambiente do não darás falso testemunho, nessa lógica do que sai da nossa boca, de como nos relacionamos, como nos comunicamos, a partir de um chamado da encarnação da autenticidade. Seja autêntico, sim, sim, não, não, é um chamado para a autenticidade, para que não seja algo dúbio, algo que você não consegue perceber direito, algo que parece uma coisa, mas quando você se aproxima é outra. Algo que é falso. Não é assim que os discípulos devem viver. Tanto que João, por exemplo, vai trazer muito essa lógica de luz e trevas, dizendo que quando nós estamos com Cristo, nós vamos para a luz e trazemos tudo para a luz. E quando nós rejeitamos a Cristo, ele vai dizer isso em João capítulo 3, e os homens o rejeitaram a luz do mundo, porque eles eram maus, suas obras eram más, e eles queriam permanecer nas trevas. Porque o que a luz faz? Ela lança a luz sobre tudo. Ela faz com que tudo seja autêntico. Pedro passou por essa experiência, quando Jesus disse para ele: Pedro, você vai me trair. E Pedro disse: não, não vou te trair. Ele disse um não que não significava nada, que não era autêntico. Porque o seu coração planejava uma coisa, a sua fala disse outra. E quando ele nega Jesus, ele percebe que aquela fala dele era vazia de significado e de sentido. Mas Jesus, depois da ressurreição, reencontra com Pedro e diz: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: eu te amo, Senhor. Novamente, eu te amo que não era assim, uma fala não autêntica. E Jesus pergunta de novo: Pedro, tu me amas? Pedro diz: eu te amo, Senhor. Até que Jesus pergunta uma terceira vez e Pedro entende que Jesus estava chamando, não para falar da boca para fora, mas para falar algo que fosse autêntico, trazer o coração para a luz. E Pedro diz: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes de todas as coisas. E aí ele disse um sim com jeito, forma e conteúdo de sim. Um não com jeito e forma e conteúdo de não. Autenticidade, nós somos chamados como discípulos de Jesus a encarnar a autenticidade. Isso é de enunciado fácil, mas de prática difícil. Eu não sei se você já fez esse compromisso, eu já fiz várias vezes e fracasso quase nos 4 primeiros dias. De ser autêntico em tudo. A partir de hoje é sim, sim, não, não. Esquece. Com muito carinho, com muito amor, né? Porque senão você pode também arranjar uma enrascada para você. Tipo, a mulher chega e fala: ai, amor, eu acho que eu engordei, né? Você fala: o que eu falo agora, né? Há casos extremos, só um parênteses aqui, né? Há casos extremos onde nós precisamos lembrar que a máxima da lei é proteger a vida. Por exemplo, você foi sequestrado, entrou um assaltante na sua casa e você conseguiu esconder o seu filho. E aí o assaltante, o sequestrante chega e fala: vamos sair, tem mais alguém em casa? Aí você não vai ser autêntico, né? Não, tem, meu filho está lá em casa, ó, pode estar lá, naquele lugar, vai lá pegar. Não, você é chamado para preservar a vida. Como o exemplo das parteiras no livro do Êxodo, que tiveram uma ordem de Faraó, mas mentiram. Mentiram. E foram louvadas por isso, não pela mentira em si, mas por preservar a vida. A lógica da lei maior sempre é: preserve a vida. Mas aqui a gente não está falando de casos extremos, graças a Deus nós não o temos muitas vezes. Aqui a gente está falando do dia a dia. E o chamado de Jesus para a gente no dia a dia é o chamado da autenticidade. É o chamado de ser transparente. Eu fico imaginando como deve ser leve a vida de quem é autêntico. A mentira requer muita energia emocional. A mentira requer muita energia física. Mentir, ocultar, esconder, falsear, requer uma energia que acaba com a gente. Eu fico imaginando como é feliz, como é livre aquele que é autêntico, transparente e que pode trazer tudo para a luz sem medo. Aliás, viver a autenticidade é um chamado para estar à deriva e confiar em Deus.
Talvez por isso que a gente minta, porque a mentira nos dá essa sensação de que nós estamos no controle. Não, eu vou mentir, não vou ocultar, vou esconder, porque eu conduzo a situação de uma tal forma, mas lá na frente, aí quando a gente menos percebe, a gente vira escravo da mentira, a gente já não sabe nem mais que pé que está. O sujeito autêntico, ele traz para a luz e confia. E confia. E vive leve, e é o chamado de Jesus aos seus discípulos, é o chamado à encarnação da autenticidade, seja o seu sim, sim, e o seu não, não, é também um chamado para a encarnação da verdade. Para os gregos, a verdade era uma ideia filosófica, uma construção intelectual. Para os romanos, a verdade era uma lógica de sistematização racionalizada da política, da vivência, da prática, da lei. Para o Evangelho, a verdade é uma pessoa. Jesus disse, eu sou a verdade. A verdade não é uma ideia, na perspectiva do Evangelho. A verdade não é um conceito, na perspectiva do Evangelho, embora passe por aí. É mais profundo que isso. Na perspectiva do Evangelho, a verdade é uma pessoa que se faz carne, que vive, que entra na história, que se mostra, que mostra como é ser da verdade, como é viver para a verdade e pela verdade, concreta, possível de tocar, de ver e de apalpar. Jesus chama os seus discípulos a essa vivência, a essa encarnação da verdade. Isso significa que nós não temos apenas um chamado para dizer a verdade, mas nós temos um chamado para sermos a verdade. Para deixarmos a verdade do Cristo tomar conta do nosso ser de tal forma que as pessoas já sabem quais serão as nossas respostas, mesmo antes delas serem dadas, porque reconhecem em nós pessoas da verdade, gente de verdade, gente da verdade. E aqui é um desafio, porque nós, infelizmente, sobretudo nos dias atuais, estamos sendo conhecidos como o povo da mentira. Eu sou pastor, e quando eu vou comprar alguma coisa que o cara tem que fazer, tipo um crediário lá, o financiamento, e aí ele pergunta assim, qual a sua profissão? Eu já tremo na base, já falo, Jesus, tem misericórdia, por que a Mirna não está aqui? Não é porque eu tenho vergonha de ser pastor, não, amo isso. Mas quando eu falo, sou pastor, invariavelmente a resposta que eu ouço do cara é, ixi, aí o banco vai pegar, hein? Não tem uma outra profissão, não? É porque nós deixamos a mentira fazer parte do nosso meio de tal forma que nós não somos mais conhecidos pela encarnação da verdade. Pela encarnação da verdade. Aliás, toda vez que nós assinamos um documento, é o testemunho da falência da verdade em nós. A gente tem que assinar porque tem que assinar, é parte do processo. Mas o que o documento atesta? Que só a sua palavra, meu irmão, não garante. Tem que ter rubricado todas as vias, registrado em cartório, com 5 testemunhas, porque só a sua palavra não dá conta. Nós fracassamos no uso da palavra, nós fracassamos na encarnação da verdade. E Jesus chama os seus discípulos, chama o seu povo, para ser encarnação da verdade. Sim, sim, não, não, é a antítese que Jesus propõe contra o falso juramento. Quando você for falar alguma coisa, você não precisa jurar. Se você tem que jurar, já é uma falência, um fracasso, já mostrou que você não tem compromisso, e que a verdade não está em você, e que você não é um sujeito tomado pela verdade, há dubidade em você, há dúvida em você. Jesus nos chama e quer construir em nós uma vida tal, onde a verdade é encarnada em nós, de tal forma, que até mesmo antes de falarmos, as pessoas já sabem qual vai ser a nossa fala, porque são consideradas pessoas da verdade. Jesus nos chama à encarnação do Cristo assim. No Evangelho, a verdade é uma pessoa, Cristo. Viver a verdade significa viver o Cristo encarnado em nós.
como os discípulos descreviam, é ter a mente do Cristo, é ter o coração cativo a Cristo. Ser pequeno Cristo, viver o Cristo e a realidade do Cristo. E aqui é interessante porque Jesus diz, o seu sim, sim, o seu não, não, o que passar disso vem do maligno. Por isso a encarnação do Cristo. Porque quando a verdade, quando o sim não significa sim, o não não significa não, essa fala tem uma procedência maligna. E nos coloca nesse ponto da procedência, que é sermos filhos da mentira. E João vai nos dizer que o pai da mentira é o diabo. Logo, se na nossa vivência o falso testemunho é uma prática recorrente e constante, a mentira, a maledicência, a destruição a partir da palavra, o mau uso da palavra, replicando a lógica da serpente, significa que não é Cristo que está sendo contextualizado, encarnado na nossa vida. Não é a vida do Cristo que está sendo construída na nossa vida, mas sim a vida do pai da mentira. Porque o que passa disso vem do maligno. O que passa disso vem do maligno. E ele faz isso desde a criação. Semeia a mentira, falseia o testemunho, semeia a inverdade, semeia a destruição por meio da palavra. E a geração de Caim, a descendência de Caim, tomou isso como prática comum, mas nós não somos dessa descendência. Nós somos chamados por Deus em Cristo Jesus, para marcarmos uma posição na história, de resistência ao mau uso da palavra, e nós fazemos isto através da encarnação da autenticidade, da verdade, e da encarnação do Cristo, que é visto cada vez mais quando trilhamos esse caminho. Agora, Jesus está mostrando um tipo de vida que é um milagre. Como é que você vive isso? Tem gente que fala assim, não, viver a fé é muito fácil, o mais difícil era a lei mesmo, tinha um monte de coisa para cumprir. Pelo contrário, a lei era muito mais fácil, estava lá posto, era só você cumprir, não matar, não roubar, não adulterar. Porque o que Cristo chama é esse tipo de vida, de autenticidade, de encarnação da verdade, de encarnação do Cristo. E como eu disse, é de enunciado fácil, mas de prática difícil. Como que a gente vive isso? A partir do chamado do Cristo à conversão. Não diz respeito apenas ao lado de fora. Jesus está todo o tempo olhando para isso e nos é um grande privilégio olhar para a lei e perceber que não se trata de estética, não se trata de performance, passa por isso, mas não se resume a isso. É isso, esse olhar da conversão é que nos salva da religiosidade. É perceber que diz respeito ao coração. Olha o que Jesus vai dizer em Mateus capítulo 15, a partir do verso 16, num contexto muito interessante, onde os líderes religiosos, os fariseus, estavam acusando os discípulos de Jesus de comerem sem lavar as mãos. Por isso eles estavam todos cerimonialmente impuros. E Jesus vai responder dizendo, será que vocês ainda não conseguem entender? Perguntou Jesus. Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração. Nós do Ocidente, herdeiros da cultura iluminista, racionalista, a gente incorre no erro de achar que a fala é uma construção meramente intelectual e cognitiva. Jesus está nos ensinando outra coisa, que o intelecto, a nossa racionalidade, as nossas estruturas cognitivas, enfim, elas são servas de algo que a antecede, que é o coração. Mas essas coisas que saem da boca vêm do coração. E são essas que tornam o homem impuro. Pois do coração do homem, saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias.
e essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não torna o homem impuro. Jesus está confrontando de forma bela a lógica de que o que nos impurifica está do lado externo apenas. Jesus está lançando luz para onde de fato importa e merece ser olhado e visto o nosso coração. Assim como o assassino não é apenas o sujeito que mata e consuma o ato, mas também aquele que odeia. Assim como o adúltero não é apenas aquele que adultera e consome o ato, mas também aquele que deseja de forma equivocada ao próximo. Aquele que dá falso testemunho, o caluniador, o mentiroso, não é apenas aquele que profere mentira, mas é aquele também que cultiva no coração mentiras sobre si, sobre o próximo. É aquele que não deixa a verdade tornar-se senhor e condutor dos seus pensamentos, das suas intenções. Jesus está nos ensinando que o falso testemunho não diz apenas as coisas externas, mas como tudo que nos relaciona à vida e com Deus, é no nosso coração. Não diz respeito apenas a olhar a boca. Às vezes o sujeito que é maledicente, que é fofoqueiro, que dá falso testemunho, que é mentiroso e caluniador, ele acha que ele vai resolver o problema dele se ele fizer um jejum de silêncio. Não é assim na lógica de Jesus. O remédio para o caluniador, para o fofoqueiro, para o maledicente, para o mentiroso é conversão. Se não houver conversão do coração, pois é do coração que surgem os falsos testemunhos e as calúnias. Mas aqui é desesperador, porque como é que a gente mexe no coração? Como é que a gente mexe com algo que a gente não consegue nem ver e nem mensurar? Foi a crise de Nicodemos, o mestre de Israel, quando foi procurar Jesus para saber a respeito da vida, e Jesus diz: importa-vos nascer de novo. E ele diz: que é isso? Como é que eu nasço de novo? Milagre de Deus, quebrando o nosso coração a cada dia, tirando o nosso coração de pedra, e nos dando um coração de carne, um novo coração, que é dele, e que é para Ele, e por isso não abriga a mentira em si. Jesus nos chama à conversão do coração, pois tendo um coração convertido, nós podemos abraçar o chamado de encarnarmos a verdade, a autenticidade, o próprio Cristo, e encarnando essa verdade, vivendo dessa forma, nós vivemos a preservar tudo e a todos à nossa volta. Não darás falso testemunho. É Deus nos convidando a lidarmos com a palavra assim como Ele lida e lidou, usando-a como instrumento de criação e não como instrumento de destruição. Toda vez que a gente termina uma oração, o que a gente diz? Amém. E amém é essa palavra que significa literalmente, verdade, verdadeiramente, concordo. É interessante que a gente tem o costume de pensar a oração apenas da perspectiva litúrgica. Vamos orar agora, irmãos? Você já faz assim, né? Isso é tão automático na gente que a gente já abaixa a cabeça, faz assim. Malaquias 3,16 vai dizer que os justos conversavam e o Senhor atentava para as suas conversas. E ali foi feito um memorial. O que ele está ensinando para a gente, juntamente com Paulo, Jesus e todas as Escrituras? Que a nossa fala é também oração. Que o que sai da nossa boca, com o olho aberto ou fechado, joelho dobrado ou não, é também oração. Por isso nós somos chamados a abraçar um compromisso com a verdade. Porque tudo o que falamos, mesmo que no final não encerramos dizendo amém, nós falamos diante de Deus, para Deus. Isso é profundo. Sabe aquela briga que a gente costuma ter com as nossas esposas, com o nosso marido, que a gente xinga de tudo quanto é nome? Saiba que isso é uma oração diante de Deus.
Sabe aquela fechada no trânsito que você vira e você xinga até a 15ª geração do cara? Isso é uma oração. Ou você acha que Deus faz distinção de oração quando você fecha o olho ou quando você dobra o joelho? Fala, não, agora ele vai orar. Tudo aquilo que ele falou antes não valeu. Falou sim, falou para qualquer um. Mas agora ele fechou o olho. Agora ele disse amém. Não darás falso testemunho. Seja o seu sim, sim, o seu não, não. É Jesus nos chamando para viver uma vida que sobeja a lei de tal forma que é como se no final de todas as nossas falas nós pudéssemos dizer: amém, Deus. Essa foi a minha oração. Que seja para a tua glória e que seja para o teu louvor.